Você acorda com aquela sensação conhecida. Não é só cansaço. É a lembrança silenciosa de todas as vezes que você disse amanhã eu começo e não começou. É o peso das promessas quebradas, das metas que morreram antes mesmo de nascer. Você carrega essa humilhação como um segredo sujo, escondido atrás de sorrisos e desculpas. O mundo não vê, mas você sente o golpe toda vez que se olha no espelho. E a verdade é que não foi falta de força de vontade. Foi porque você jogou um jogo cujas regras nunca entendeu. A cultura te vendeu a ideia de que ser imparável é viver motivado, como se a força de vontade fosse um músculo infinito. Mas a realidade é menos romântica e mais cruel. Decisões drenam energia. Seu cérebro não é uma máquina perfeita. E quando ele fatiga, busca atalhos dopaminérgicos. Atalhos que te afastam daquilo que prometeu a si mesmo. Não se trata de inspiração, trata-se de engenharia. O homem que compreende seu próprio mecanismo interno não precisa de motivação. Ele constrói sistemas que o arrastam para frente mesmo quando está exausto. Talvez você ache que o segredo seja um mantra poderoso ou uma frase que vai mudar sua vida. Mas o código não é uma palavra mágica. É uma arquitetura. São 4 alavancas que regem a imparabilidade masculina: dopamina, fricção, identidade e combustão emocional. Se você dominar essas 4 forças, não precisará se perguntar se vai conseguir. Conseguirá porque o caminho errado se tornará caro demais e o certo inevitável. Antes de qualquer mudança, você precisa enxergar o mapa do seu próprio fracasso. Nas próximas 72 horas, rastreie 3 momentos diários em que abandonou uma intenção. Anote o gatilho, a emoção, a desculpa usada e o atalho dopaminérgico que escolheu. Classifique cada quebra pelo custo real e pelo controle que você tinha na hora. Para cada quebra, extraia um ajuste ambiental imediato. Remova o estímulo, encurte o caminho para o certo, alongue o caminho para o errado. Não confie na sua força no momento da tentação. Confie na arquitetura que você construiu antes dela chegar. Pense como um general romano montando acampamento. Ele não se motiva para fazê-lo todas as noites. Ele simplesmente transforma o ato em um ritual inegociável do exército. É isso que vence: ritmo, não inspiração. Estrutura, não impulso. Quantos dias mais você vai desperdiçar sendo refém da própria mente? Comenta aqui abaixo qual foi a última vez que você quebrou uma promessa para si mesmo e como isso aconteceu. Sua experiência pode servir de alerta para outro homem que ainda não entendeu o preço da fraqueza. Você acredita que sua disciplina falha porque você não nasceu para resistir. Mas a verdade é mais estratégica. Ela falha porque você não percebeu que está preso a um ciclo químico silencioso projetado para sugar sua energia de longo prazo. Cada vez que você busca um pico de novidade, um vídeo curto, uma notificação, uma mensagem inesperada, um alimento que explode açúcar na boca, a dopamina dispara acima da linha de base. No instante seguinte, o cérebro cai no rebote, reduzindo sua sensibilidade. O resultado é apatia, interpretada como falta de talento ou perda de propósito. E então, sem perceber, você corre atrás de outro pico, só para não sentir o vazio. Esse processo não é só fisiológico, é psicológico. É a sua sombra, como diria Jung, atuando em silêncio. Não é cansaço, é o estrategista da rendição, uma parte sua que sabe que o medo de falhar é insuportável e que prefere um alívio rápido a encarar o desconforto da construção. Ele veste a máscara de justificativa. Só mais 5 minutos. Não estou inspirado. Hoje não é o dia certo. Mas, na verdade, cada concessão é um voto a favor da estagnação. Se você quer quebrar essa prisão química, precisa de um corte estratégico. Por 10 dias, execute o protocolo linha de base. Nos 3 primeiros dias, faça um inventário completo dos estímulos que drenam sua disciplina. Apps, sites, alimentos, pessoas.
Cronometre o tempo gasto em cada um. Do 4º ao 7º dia, substitua cada pico por uma troca isocalórica de dopamina, esforço físico curto, 10 minutos de sprint, flexões ou água gelada no rosto, seguido de uma tarefa mínima da sua meta real. Não para ser herói, mas para treinar seu cérebro a associar esforço à gratificação. Do 8º ao 10º dia, aplique a regra 2-1. Para cada 10 minutos de entretenimento, 20 de construção. O tempo é medido com um cronômetro físico longe do celular. O objetivo é simples: deslocar a fonte de dopamina do estímulo para o progresso. Dias bons são aqueles em que você acumula 2 vitórias núcleo, 2 entregas objetivas que movem seu jogo para frente. Quando o cérebro volta a sentir prazer pelo avanço e não pelo consumo, a montanha-russa começa a perder força. Visualize isso como um cerco medieval. Você não derrota o castelo atacando seus muros de frente. Você corta os suprimentos, fecha as rotas de fuga, força a guarnição a se render pelo tédio. E o tédio, para o homem comum, é inimigo. Mas para o homem que busca foco profundo, é a porta de entrada para a verdadeira construção. Quantos dias você ainda vai passar alimentando seu próprio carcereiro? Antes de continuar, pense: cada vídeo aqui é um passo para deixar de ser previsível. Se quer ascender em silêncio, deixe o like e se inscreva. Os fracos passam, os que ficam evoluem. A maioria dos homens acredita que para resistir a uma tentação, é preciso ser mais forte do que ela. Isso é uma ilusão perigosa. A força de vontade é um recurso instável, como uma lâmina que perde o fio a cada uso. O homem que depende dela para manter-se no caminho certo está condenado a falhar em silêncio. O que realmente sustenta a disciplina não é força bruta, é a arquitetura. Maquiavel já dizia que o governante sábio não confia apenas em discursos, mas em estruturas que mantêm o poder no lugar. Para o homem, essa mesma lógica se aplica à sua própria mente. A filosofia estoica ensina: concentre-se no que controla e seja indiferente ao que não controla. Isso significa moldar o ambiente de modo que o erro seja logisticamente caro e o acerto quase inevitável. Na prática, isso se chama engenharia de fricção. Aumentar o esforço necessário para cair e reduzir o esforço para avançar. O objetivo não é lutar contra o impulso, mas dificultar o seu acesso. Comece com a barreira de acesso. Deslogue-se de aplicativos que drenam sua energia. Remova atalhos. Ative modos de bloqueio. E, se possível, use recursos visuais que diminuam a atratividade da tela. Aplique um custo de 20 a 30 segundos para acessar qualquer distração. Em seguida, crie a barreira de contexto. Defina zonas inegociáveis. Mesa é para trabalho. Sofá é para descanso. Cama é para dormir. Celular não atravessa esses limites. Por último, adote a barreira de consequência. Estabeleça um tributo imediato para cada quebra. Um valor enviado para a caridade. 50 agachamentos. Qualquer ação que gere desconforto físico ou perda mensurável. Fortaleça o sistema com o ritual de decisão prévia. Escreva 3 regras simples no formato: se X acontecer, eu faço Y, para cenários de sabotagem. Por exemplo, se abrir o YouTube fora do horário, fecho na hora e executo 10 minutos do roteiro. Essa antecipação reduz o atrito mental no momento da tentação, porque a decisão já foi tomada. Pense em Cortés queimando os próprios navios. Não era um ato de bravata,
mas uma tática para eliminar a possibilidade de recuar. Quando não há rota de fuga, a mente para de negociar e começa a agir. O homem que aplica o princípio da resistência silenciosa não depende de momentos de inspiração. Ele se protege de si mesmo. A disciplina que você admira em outros homens raramente é fruto de força sobre-humana. Ela é resultado de barreiras invisíveis que tornam o caminho errado quase impossível. A pergunta é: quais navios você ainda mantém intactos para poder fugir? Há homens que passam a vida inteira tentando mudar hábitos sem mudar quem são. Eles se esforçam, resistem, vencem por alguns dias e caem. Porque, no fundo, ainda carregam a mesma identidade que os levou ao fracasso. Um hábito novo não sobrevive numa persona antiga. Se você continua agindo como o homem que tenta e não como o homem que é, seu próprio inconsciente vai rejeitar a mudança. A identidade não é um rótulo fixo. É um papel que você escolhe e sustenta com votos diários. Goffman dizia que a vida é um palco e cada um de nós encena um papel. Mas aqui, a encenação não é falsidade. É um ato consciente de colonizar a própria autoimagem. Jung nos lembra que a sombra, aquela parte agressiva, vaidosa, sedenta por status, não deve ser apagada, mas integrada. Um homem que nega suas forças primitivas vive como uma boa pessoa inofensiva e é ignorado. Um homem que as reconhece e as direciona para seu propósito torna-se previsível apenas para si mesmo e imprevisível para todos que o observam. Para transformar isso em prática, crie um contrato de persona de 28 dias. Nomeie a persona que deseja assumir: operador silencioso, guardião, estrategista. Defina 3 mandamentos inegociáveis: treinar diariamente, falar menos do que ouve e entregar antes do prazo. Todos os dias, execute 2 provas de papel, microatos que confirmam sua persona. Pode ser recusar um convite que prejudicaria seu sono ou concluir uma tarefa sem anunciar a ninguém. Mantenha um inventário de rompimentos. Toda vez que quebrar seu papel, registre o gatilho e a desculpa usada. Cada falha deve se tornar uma cláusula nova no contrato, fortalecendo o personagem. E guarde um registro de vitória fria. Um caderno onde anota entregas feitas sem testemunhas. Respeito próprio não nasce de aplausos, mas de evidências. Imagine um cavaleiro recebendo a armadura. Ela não serve para enfeitar, serve para pesar nos ombros, para lembrar a cada passo que ele carrega um título e a responsabilidade que vem com ele. A armadura não o torna invencível, o obriga a se manter digno dela. Quem é você quando ninguém vê? A resposta para essa pergunta vai moldar não apenas o que você faz, mas o que você se torna. E se a resposta não te orgulha, talvez seja a hora de forjar um novo nome para si mesmo e honrá-lo como se sua vida dependesse disso. A maioria dos homens teme a própria raiva, como se fosse um defeito moral, algo a ser escondido ou controlado até desaparecer. Mas a raiva não é o problema. O problema é não saber para onde direcioná-la. Ela é apenas um dado bruto, um sinal de que seus limites foram violados. É a prova de que algo em você ainda reage quando o seu respeito é posto à prova. Ambição segue o mesmo princípio. Por si só, não é virtude nem veneno. É um vetor. Sem direção, queima e consome. Com direção, aquece o motor e move o homem para frente. Nietzsche chamam isso de vontade de potência, não no sentido vulgar de dominar os outros, mas de expandir sua própria capacidade de agir. O homem que não canaliza essa força vira reativo, previsível, fácil de manipular.
O homem que a controla é capaz de transformar um ataque em avanço, um insulto em combustível. O protocolo ARMA é a ferramenta para isso. Primeiro, acolher. Durante 10 a 60 segundos, rotule a emoção com precisão. Raiva, 7 de 10, pela humilhação no trabalho. Nomear reduz a intensidade, sem apagar a energia. Depois, redirecionar. Faça uma descarga física breve. Flexões, isometria, caminhada rápida. Drene o excesso de adrenalina sem eliminar o fogo. Em seguida, modular. Respire no padrão 4-7-8 ou box breathing e pratique o autodistanciamento. Pergunte-se, o que o homem que quero ser faria agora? Por fim, agir. Execute uma tarefa dura e mensurável que sirva ao seu objetivo central. Escrever 15 linhas de um projeto, cumprir um bloco de estudo, fechar uma negociação. A ambição também exige contenção estratégica. Use a matriz CCA, controle, custo e assimetria, para guiar suas ações. Escolha sempre iniciativas sob seu controle direto, de baixo custo e alto efeito composto. Meia hora diária de leitura estratégica, treino físico regular, produção consistente de entregas concretas. Assim, cada passo se acumula como juros sobre o seu próprio poder. Pense no ferreiro. O fogo sem molde é apenas destruição. O fogo com molde é a força que dá forma a uma lâmina. Sua raiva e sua ambição não devem ser escondidas, devem ser moldadas, afiadas e usadas. E se hoje elas estão explodindo sem direção, talvez seja porque você nunca se deu ao trabalho de construir a forja certa. Chegamos ao ponto que a maioria evita admitir. Imparabilidade não é dom, nem sorte, nem inspiração. É o resultado de 4 decisões frias e conscientes. Reduzir picos inúteis, aumentar a fricção do que te destrói, assumir uma persona com provas diárias e usar emoções feias como combustível regulado. Não há glamour nisso. Há um preço, pago todos os dias, em silêncio, quando ninguém está olhando. Se você realmente quer se tornar inevitável, precisa aceitar que não existe linha de chegada. Existe apenas um sistema que se mantém vivo porque você o alimenta com ações, não com intenções. Nos próximos 90 dias, aplique um plano verificável. Nos dias 1 a 10, execute a linha de base para cortar estímulos e a engenharia de obstáculos para dificultar cada rota de fuga. Dos dias 11 a 40, viva sob o contrato de persona e registre diariamente sua vitória fria. Dos dias 41 a 90, pratique o protocolo ARM em eventos estressantes 3 vezes por semana e siga a regra 2.1. Construção sempre superando entretenimento. As métricas não mentem. 70% ou mais dos dias com 2 vitórias núcleo. 0 quebras dos mandamentos inegociáveis por 14 dias seguidos. Redução de 50% do tempo gasto com estímulos de pico. E quando cair, porque todo homem cai, acione a trava anti-recaída. Um ritual de decisão prévia de 60 minutos. Desligue todos os estímulos. Faça 10 minutos de descarga física, 10 minutos de respiração, 30 minutos de tarefa núcleo e registre a lição aprendida. Sem drama, sem confissão pública. Apenas levante e continue. Sêneca dizia que a dor voluntária de hoje evita a escravidão de amanhã. E ele estava certo. O código que você ouviu aqui não vai te tornar especial. Vai te tornar inevitável. E inevitabilidade é um título que não se recebe, se conquista. Quando o próximo inverno chegar, você vai estar pronto ou vai implorar por calor?